Olá amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Marcelo Fenol, sou cervejeiro caseiro e na videoaula de hoje eu vou ensinar a vocês a configurar um equipamento no Brewmaster, né? Aquela solução equivalente, similar, uma alternativa aí ao Beersmith. Então você pode tanto fazer essa operação do seu smartphone, seja ele Android ou Apple, como também abrir o site, né, deles, né, e você vai ter exatamente as mesmas funcionalidades, né? Então, abrindo aqui ó, o aplicativo web.brewfather.app, você já vai conseguir abrir aí o seu aplicativo, né? Mas antes disso, bem rapidinho, você conhece o curso de cerveja artesanal.net? Abra o seu navegador e digite curso de cerveja artesanal.net. Então você vai ter acesso à minha plataforma de ensino, onde eu posso ensinar aqui tudo o que eu sei sobre cerveja. Preste atenção, colega, olha só, são mais de 12 módulos hoje, contemplando todos os assuntos que nós precisamos aí para aprender a fazer cervejas. E não é só isso, além dessa plataforma de ensino, você também tem acesso direto a mim, chat especial para conversar com outros colegas, trocar ideias, tirar dúvidas direto comigo, bolar receitas, dicas sobre equipamento, tudo aquilo que você precisar. Então assine hoje mesmo curso de cervejaartesanal.net, 100% garantido ou seu dinheiro de volta, ok? Assista agora mesmo, dá uma olhadinha aqui no meu vídeo, conheça aqui o meu curso de cervejaartesanal.net. Agora vamos voltar? Uma coisa que eu gostaria de deixar aqui para vocês é a opção que você tem ao abrir ele na web, né, no Chrome, de ele fazer a tradução imediata para o português. Embora isso possa ajudar aos colegas, a maioria dos colegas que tem dificuldade no inglês, eu vou deixar aqui e a gente vai poder observar que tem algumas traduções que nos dificulta bastante entender, né? Então vamos deixar aqui a princípio ele aqui no idioma português e vamos lá tentar criar o nosso equipamento, né? Então a gente tem aqui a parte das receitas, parte de lote, inventário, perfis e aqui em perfis um deles é o equipamento. Então clicando aqui em perfis e equipamento, eu vou clicar no botãozinho de adicionar perfil para criar um perfil. Nós vamos ver que existe uma série de informações, nem todas são obrigatórias, ele é até mais completo do que o próprio Beersmith, e a gente vai fazer aqui aquelas que são mais tranquilas da gente conseguir obter, né? Então vou dar um nome aqui de MFR, seria um bibloco, tá? Um sistemazinho aí de duas panelas, tá? Uma para mosturação e uma para fervura, para a gente tentar servir como referência. Depois eu faço um outro vídeo aqui mostrando como seria para a parte de BIAB ou single vessels, né? Tempo de fervura, vou deixar o padrão 60 minutos. Eu posso dar uma descrição para o meu equipamento, né? Então, sistema de duas panelas de 30 litros cada. Posso deixar isso daqui, né? Volume, né? Volume, destino do volume do lote. A gente tem aqui, ó, já começa as palavras, né, estranhas, chaleira e fermentador. Ele está perguntando nesse momento se você quer trabalhar com a receita pensando no volume do lote, volume pronto lá no fermentador, ou o volume da sua panela, o máximo da sua panela. Vamos pensar aqui em volume do fermentador, que é o mais normal, tá? Eu quero, por exemplo, 20 litros aqui no meu fermentador, 20 litros prontos, né, de cerveja. Então, volume de fervura do cálculo, ele vai calcular sozinho quanto de volume vai precisar. Tem uma taxa de fervura, ele está usando a taxa de 10%, que são 3 litros por hora. Isso você vai precisar ajustar de acordo com o seu equipamento, né? Você vai precisar ali, por exemplo, colocar 30 litros de água para ferver e depois de uma hora medir ali quanto que evaporou e colocar aqui. Quanto maior for o número, né, por exemplo, 5 litros por hora, que é o do meu equipamento, significa que é uma fervura mais intensa. Quanto mais baixa, é uma fervura mais branda, ok? Aqui perdas de trube, né? Trube chiller, eu mesmo perco aqui menos de 1 litro, vou colocar, não, vou deixar aqui 1 litro, tá? Mais ou menos isso, entre trube, mangueiras, conexões e chiller, está somando tudo, então dá 1 litro. Espaço morto na panela de mostura. Isso aqui é o seguinte, se você usa um fundo Fausto, aqueles elevados, e você não consegue drenar tudo que tem lá dentro, você pode colocar aqui o quanto que fica lá dentro
de espaço morto. O meu fundo falso do meu sistema de panelas, ele é daquele côncavo que vai lá no fundinho e puxa pelo meio. Então eu tenho uma perda aqui bem pequena. Vou ter uma perda aqui de mais ou menos, ó, 100 ml, 0,1, tá? E aqui outras perdas diversas aí que eu tenho na minha panela de mostura, né? Vou deixar aqui é zero. Espaço morto da minha panela de fervura, né? Se eu tenho algum espaço morto, também vou deixar zero. E perdas de fermentador. Fermentador eu também perco mais ou menos um meio litro ali entre trube, né? De levedura e por aí vai. Então estou colocando aqui meio litro. Recarga de fermentadores, esse campo aqui eu não sei o que, que é. Quantidade de água usada para encher o fermentador. Ah, sim, isso aqui é quando você faz aquele sistema onde você faz um mosto mais grosso, mais denso, porque você tem uma panela menor, né? E chega lá você coloca um pouco de água para diluir. Então vamos deixar aqui zero, porque eu não coloco água nenhuma. Geralmente eu faço minha mistura completa sem diluir. Aqui você vai colocar a eficiência da sua cervejaria, eficiência total, e do lado a eficiência da mostura. Vamos trabalhar aqui com aproximadamente 70%, que para esse sistema de duas panelas com recirculação é um valor aí bastante próximo do que a gente vai ter, né? Aqui temos mais fator de utilização de lúpulo. Isso aqui quando você tem aí panelas acima de 200 litros, né, você começa a diminuir, porque você acaba que tem o lúpulo ele acaba que rende mais, né? O lúpulo normalmente nas nossas panelas ele acaba que o aço ali a panela ele absorve e retém bastante dos óleos. Então a gente vai usar aqui como 100%. Quando a gente trabalhar numa panela bem maior, né, a absorção pelo volume acaba sendo menor, a gente tem uma taxa de utilização melhor, né? Então vamos deixar aqui 100%, que é satisfatório até uns 200 litros, né? Utilização de aroma de lúpulo 18%, vamos deixar esse padrão. Temperatura aqui para a gente fazer ali um lípero Whirlpool, né? Vamos colocar ali 80 graus, deixar mais arredondado. Então ele vai acabar que vai ter uma eficiência um pouquinho maior aqui de lúpulo. Tempo de hidromassagem, olha aqui, ó, começa a ter termos aqui que nos confundem, né? Então ele traduziu Whirlpool para hidromassagem, uma tradução que não é muito boa, né? Então vamos dizer aqui que eu gasto mais ou menos uns 30 minutos ali no meu Whirlpool. Entre fazer o Whirlpool, esperar dar uma sentada, eu gasto uns 30 minutos até que eu comece meu resfriamento. Ajuste de altitude é importante para você fazer cálculos de BU depois da fervura, né? E durante a fervura. Então eu estou aqui a 1.100 metros, a minha água realmente ferve a 96 graus centígrados, é o que está dizendo aqui. Okay? Taxa de absorção dos grãos, vou deixar esse padrão, embora eu acho que seja um pouquinho maior, seja perto ali de um litro mais ou menos por quilo, mas vou deixar isso. Relação água-malte para o grão, 2,7, seria aqui a eficiência máxima que tenhamos aí nas referências técnicas, né? Depois, método calculado de água, malte, esparge, eu vou deixar no padrão. Assim, se é o padrão, se é sem esparge, se é personalizado, então para essas duas panelas eu faço esparge. Vou deixar aqui padrão. Lembrete para água reserva, caso você precise de um pouco mais de água, preparar água, aquecer a água antes do seu sistema. Ele vai te pedir para você fazer o aquecimento da água. Eu vou fazer isso aqui, ainda mais porque eu aqueço a água e deixo reservado num balde para fazer a minha lavagem. Tempo restante do mesh, vamos ver. Lembre-se de preparar água esparsa quando restar tanto tempo dessa mistura. Então isso aqui está falando em relação ao aquecimento da minha água de esparge. Como eu mesmo não tenho não tenho nenhuma experiência aqui nesse aplicativo, então vou deixar isso aqui em branco, tá? Aprender com isso aqui mais para frente. Limite de água adicional, quantidade mínima de água de dispersão, se possível. Eu vou deixar esses valores aqui zerados para a gente mexer com isso aqui mais para frente, quando eu fizer um vídeo mais avançado, beleza? Calcular a água de strike temperatura de strike, esse aqui é importante, né? Para a gente fazer aquele aquecimento inicial da água, depois que jogar os grãos ele dá uma baixada. Então a capacidade aqui da minha panela é uma panela de 30 litros e as temperaturas aqui está por volta dos 30 graus centígrados, tanto do grão quanto daqui do meu espaço, da minha cozinha, onde eu faço a minha braçagem. Temperatura de reserva, esse aqui eu também não sei o que é, né? Vamos voltar aqui
no idioma inglês para a gente ver se consegue. Ah, olha, Sparge de temperatura, temperatura do Sparge. Veja que quando a gente coloca nos termos, né, originais, a gente começa a entender melhor o que significa. Então, eu gosto de fazer o meu Sparge a 80 graus centígrados, ok? Então, vamos salvar. Assim, acabei de entender aqueles dados ali. MFR, bibloco, está aqui a minha panela configurada. Só voltando aqui, esses dados aqui, estou entendendo que é o quanto é o mínimo de água que pode ter a minha panela para eu conseguir fazer a minha braçagem. Então, essa panela eu consigo fazer ali no mínimo 10 litros, né? 10 litros de cerveja, é um valor que eu posso colocar aqui. Mesma coisa para a panela de esparge, né? Mesma coisa para minhas panelas de mosturação. Então, quais são os volumes mínimos e máximos? Vamos colocar aqui 10 e 30, 10 e 30. E aí ele deve gerar alertas aí caso eu tente fazer uma mosturação ali numa cerveja High Gravity, ele deve gerar um alerta, ok? Então, pessoal, o vídeo de hoje é esse, é a configuração. Próximo vídeo a gente vai fazer os ajustes que seriam aí para um BIAB. Um forte abraço e até a próxima videoaula.